Irmãos, vamos para o nosso primeiro passo. Eu vou tentar ser sucinto, é mais para a gente ter conhecimento mesmo de como as coisas andaram, tá bom? Vamos lá. Já que a gente está falando sobre a história da igreja, começamos, agora a gente vai até o fim. Bom, eu começo esse dia de hoje falando sobre o monergismo e o sinergismo. O monergismo e o sinergismo, que foi o assunto com o qual nós encerramos a semana passada. Então, só lembrando, monergismo é um termo que vem da língua grega, monoergon. Monoergon. Ergon é obra e mono de um só. E o sinergismo é a mesma coisa. É o sin, que é a preposição que significa junto, e o ergon, que do ergismo aí, ó, sinergismo, o ergon, que é obra. Então, o monergismo, ou que a gente vai chamar de monergismo, né? É que na língua grega, o G tem som de G e não de G. Não existe G na língua grega, só G. Então, é o monergismo, seria, se fosse falar em grego, era monergismo, né? Mas tudo bem. É o monergismo e o sinergismo. O monergismo, a obra de um só, e o sinergismo, uma obra em conjunto. Santo Agostinho, que foi o maior teólogo da Idade Antiga, e ele é o último dos pais da igreja, quase que já na divisa entre a Idade Antiga e a Idade Média. O Santo Agostinho foi o cara que criou esse termo aí, monergismo, porque o Santo Agostinho acreditava que a obra da salvação é obra de uma pessoa só. No caso, essa pessoa é Deus. Por isso, monoergon, obra de um só. Na cabeça de Agostinho, lendo o texto bíblico, ele pensou: a salvação é obra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então, Agostinho entende que a salvação é obra de Deus. Mas corria, naquela época, a questão do sinergismo, que é uma obra em conjunto, que pensava a salvação como uma obra em conjunto, a obra de duas pessoas, de Deus e de mais alguém, no caso, a pessoa que está sendo salva. Então, a minha salvação, por exemplo, minha, Jorge, seria a obra de Deus, mais a minha obra. A minha obra pode ser a minha piedade, as minhas boas obras, a forma como eu obedeço Deus e essas coisas todas. Então, o Agostinho vai dizer que a obra é salvação, a salvação é obra só de Deus, e o sinergismo vai dizer que não. A igreja sai da Idade Antiga e entra pela Idade Média. Essa questão não está bem resolvida. A igreja adota um meio termo entre monergismo e sinergismo, mas a igreja católica deixa, a igreja católica não, a igreja cristã deixa isso em aberto, e é assim que a igreja entra Idade Média à frente, com esse grande desafio aí, né, de fechar entre monergismo e sinergismo. Antes que alguém pergunte, nesse sentido, eu sou um agostiniano. Não estudei em colégio católico agostiniano, mas nesse sentido eu sou um agostiniano, eu sou um monergista. Eu acredito que que a salvação é obra só de Deus. Ela chega até nós por graça, um favor imerecido. Eu estava morto nos meus pecados, porque Deus nos amou primeiro. Então eu sou um monergista, eu estou com Agostinho. Antes que alguém pergunte, né? Essa igreja que entra pela Idade Média, a igreja cristã, ela não só entende a salvação com esse aspecto da sinergia, como essa igreja também acredita que os mártires, os santos homens de Deus, tenham a capacidade de interceder
por nós aqui embaixo. Então, Pedro, Paulo, Tiago, João, e outras pessoas. Foi aqui que a gente falou sobre os pais apostólicos, né? E nós falamos sobre o martírio de Policarpo. Então, Policarpo é um desses santos que foram martirizados e que a igreja, por algum motivo, acreditava que a fé dessas pessoas poderia ajudar a nossa falta de fé aqui na Terra. Então, logo nesse período aí, entre a Idade Antiga e o início da Idade Média, a gente já tem a igreja acreditando na intercessão dos santos, que eles poderiam emprestar a fé deles para a gente e nos ajudar nas nossas lutas terrenas. É dessa época também, na Idade Média, a questão das relíquias sagradas, objetos que a igreja acreditava que possuíam virtude em si mesmos, objetos que eram carregados de virtudes. Então, por exemplo, uma mecha de cabelo do João Batista, um pedaço de roupa de Pedro que foi achado em escavações em Jerusalém, sei lá, um pedaço de madeira do barco que Jesus ordenou a grande pesca, e por aí vai. Relíquias. E essas relíquias eram compradas, comercializadas. Reis tinham museus nos seus palácios e acreditavam que essas relíquias, por trazerem em si virtude, seriam importantes para a salvação e para a bênção de quem as possuísse. É dessa época também a questão do purgatório, como sendo um lugar intermediário entre o inferno e o céu. Mas, pastor, purgatório não está na Bíblia. Sim, purgatório não está na Bíblia. Mas você lembra que a semana passada eu falei sobre o magistério da igreja? Que a igreja tem a prerrogativa do ensino e o que a igreja fala tem tanta autoridade quanto a Bíblia? Então, dentro desse cristianismo, nessa época aí, esse é o entendimento. Não é coisa dos católicos ou dos protestantes, é coisa da igreja cristã nessa época, de todos nós. Então surge aí nessa época da Idade Média a questão do purgatório. É dessa época também a questão da infalibilidade papal. A ideia de que os papas estavam protegidos por Pedro. É o Papa Inocêncio III, que era o bispo de Roma, dele essa ideia aí, que o sucessor de Pedro é o vigário de Cristo. Que o Papa, que é sucessor de Pedro, porque eles entendem que quando Jesus diz sobre essa pedra vou edificar a minha igreja, e Pedro ter sido martirizado em Roma, tem essa ideia de Pedro como primeiro Papa, o sucessor de Pedro, que é o vigário de Cristo, e que é o Papa que está em Roma, o Pontífice Máximo, a gente viu a semana passada, ele foi escolhido como mediador entre Deus e o homem. Olha o que a igreja imaginava na Idade Média. Que esse Papa, que é o bispo de Roma, e que tem proeminência sobre os outros bispos daquelas 5 cidades, lembra que a gente falou a semana passada, que era Roma, Alexandria, Jerusalém, Constantinopla e Antioquia. O cristianismo tinha 5 sedes mundiais, né? Que nada tem a ver com a igreja mundial. Mas 5 sedes mundiais. Mas já tinha desde aquela época essa ideia de que o bispo de Roma é mais importante do que todos os outros 4. E o Papa Inocêncio diz isso, ele foi escolhido como mediador entre Deus e o homem. Isso aqui está completamente fora do texto bíblico, mas aconteceu lá. E que esse vigário de Cristo, que é o Papa, que é o bispo de Roma, ele está abaixo de Deus, mas ele está além do homem. Olha que ideia maluca, né? Ele é menos que Deus, tudo bem, mas ele é mais que homem. Mais que o homem. O Papa deve julgar a todos.
O Papa vai julgar a todos, mas ele será julgado apenas por um, por Deus. Então, essa construção da imagem do Papa vem lá da Idade Média. E isso está acontecendo enquanto a igreja está andando. Tá ok? O Gregório I, ó, lembra que eu falei aqui do purgatório? Vou até voltar. Ó. É o Gregório I que viveu de 590 a 604 depois de Cristo. É ele que defende essa ideia da existência do purgatório. Ele teve esse insight aí. Existe. E aí a igreja foi abraçando. É dele também a ideia de que a missa é um sacrifício. A ideia de que você oficiar a missa é como se você estivesse repetindo o sacrifício de Cristo ali. A ideia da igreja também, nessa época, e essa ideia invade a Idade Média, é que todas as coisas que são feitas na missa, elas são uma representação da obra de Cristo. Então, por exemplo, a Eucaristia do pão e do vinho é realmente o corpo e o sangue de Cristo. Cristo se faz presente ali na ceia. Os sacramentos são oficiados e existe virtude e poder neles. Então, quando o padre levanta o cálice, levanta a hóstia, quando ele se vira de costa para o povo e de frente para o altar, Deus está ali representado. É como se Deus estivesse ali. Então, toda essa cerimônia visual, tinha-se a ideia de que as pessoas seriam tocadas e alcançadas por toda essa cerimônia visual e que isso seria suficiente para alimentá-las. Por isso até que nessa mesma linha que a Igreja Católica vai oficiar as missas em latim, quando o povo, na sua ignorância, nem falava latim, não sabia. Muitos não sabiam. O latim só foi tirado da língua oficial da missa, não sei se eu vou falar bobagem, mas é na década de 60, agora, 1960. Até então, missa em latim. Se eu não estou muito equivocado, irmãos. Eu preciso dar uma pesquisada depois melhor nisso. Mas entende o Gregório, desde 600, ó, entende a missa como um sacrifício, é uma coisa viva que está acontecendo ali. É o Gregório também que afirma que para alguém garantir a eleição divina e evitar o purgatório ou o inferno, que o crente tem que viver como um monge. Ou seja, ele tem que ser um completo penitente. Daí a gente percebe que não dá para ir para o céu se você não for um padre ou um monge. Ou se você comprar, né, as indulgências, ou um lugar no céu, qualquer coisa assim. Mas essa ideia de uma vida cristã, né, de uma espiritualidade intangível, né, quase inalcançável. Vou dar um salto aqui, tá? É no século VII, entre 600 e 700, que surge o Islã, o islamismo. Então, o cristianismo já tem aí quase 700 anos quando surge o islamismo, com Maomé, o profeta, que tem como pai o mesmo Abraão. Abraão é pai dos judeus e é pai do Islã. Se nós, na nossa religião, nossa fé judaico-cristã, acreditamos que o filho de Abraão escolhido foi Isaque, para o islamismo, o filho escolhido foi Ismael. E daí vem o islamismo. É de 600 a 700. E o islamismo cresce no mundo árabe, no Oriente, assustadoramente. E como eles têm por pai Abraão, o islamismo tem por pai Abraão, e se você puxar um pouco o fio da meada da história na sua cabeça, você vai se lembrar, porque você já sabe disso, que o lugar onde fora construído o templo
o templo que Davi constrói, sabe? Que depois é derrubado pela Babilônia. Davi constrói não, né? É Salomão quem constrói. Davi só compra. Davi compra o terreno de um cara chamado Araúna. Davi compra o terreno para construir o templo. Salomão constrói. Depois a Babilônia destrói o templo. Esdras volta para Jerusalém para reconstruir o templo. E esse templo reconstruído por Esdras é o templo que Jesus conhece nos seus dias. Herodes havia feito uma reforma e ampliado o espaço do pátio do templo, mas o templo, o Santo dos Santos, o santo lugar, era o mesmo que fora construído por Esdras. E esse espaço, esse terreno que Davi compra de Araúna, a tradição e a Bíblia vai dizer para a gente que é o mesmo lugar onde Abraão subiu ao monte para consagrar Isaque ao Senhor, porque Deus pediu, me dá o seu filho em sacrifício. Foi nesse mesmo lugar. Então é lá que Abraão vai consagrar Isaque, lá é o lugar que Davi compra, e é lá que Davi constrói o templo. Pois bem, se tem por pai Abraão, e se no lugar de Isaque está Ismael, o que os muçulmanos querem? Conquistar Jerusalém. E lá no lugar onde Abraão consagrou Ismael e não Isaque, para eles é lugar santo. Então os muçulmanos invadem Jerusalém, tomam Jerusalém, e lá no lugar onde estava o templo antes é construído o quê? Uma mesquita, que está lá até hoje. Só sobrou o Muro da Lamentação, que na verdade é um muro de arrimo do templo de Esdras. Só sobrou um pedaço do muro de arrimo, que o judeu vai lá e chora e tudo mais. Porque lá em cima, na esplanada do templo, não é nem território judeu, é território palestino, e lá está construído a Mesquita de Omar. Eu nem, quando eu fui lá, nem quis entrar para ver, nem subi para ver. Lá está a Mesquita de Omar e lá está lá tem uma rocha que era, não lembro se é lá, deixa para lá. E aí o que acontece com o cristianismo? Ele vai sair em cruzada. Exércitos vão para Jerusalém para tentar libertar Jerusalém das mãos dos muçulmanos. São as cruzadas. E as cruzadas vão matando todo mundo, né? E quem saísse para a cruzada ia direto para o céu. O Papa garantia que se o cidadão fosse lutar para libertar Jerusalém, ele ia direto para o céu. E tinha o perdão eterno do Papa. Então os cruzados, como eram conhecidos, iam para Jerusalém. E as cruzadas eram oportunidade de você enriquecer, né? Porque nessa de ir para lá, você vai matando e roubando e pegando tudo que você puder. E nessa aí você tem até, a história vai dizer que até cristãos do Oriente, de uma tradição mais oriental, vão sendo mortos também durante as cruzadas. Eu digo que eu vou dando um salto porque, por exemplo, é durante a Idade Média, num momento da história chamado de escolasticismo, que surgem as universidades, ainda dentro de uma esfera católica, né, cristã. As universidades são ambientes de estudo, mas são ambientes de estudo dominados pela igreja. É a igreja quem se lança a fundar universidades e a promover o estudo, que sempre era somente para a classe do clero. Em 1184, já estou lá na frente, né? Começa a Inquisição, uma caça às bruxas e uma matança que a igreja cristã produz. De 1224 a 1274, vive o grande teólogo católico cristão da Idade Média, que é Tomás de Aquino, que junto com Agostinho, talvez sejam os dois maiores teólogos cristãos, o Tomás de Aquino, o Agostinho para a Idade Média e o Tomás de Aquino perdão, o Agostinho para a Idade Antiga e o Tomás de Aquino para a Idade Média. Ambos
ambos são muito... Ambos se pautam muito pela filosofia de Platão, tá? Tanto Tomás de Aquino quanto Agostinho. É de 1209 o surgimento de uma fraternidade dos irmãos menores, Friars Minor, a fraternidade dos irmãos menores, que a gente conhece como os franciscanos. Vão surgindo ordens católicas, grupos que querem se distanciar desse universo de uma igreja rica, opressora, cheia de poder, desse império cristão, né, dessa cristandade. Você tem ordens católicas que vão se rebelando com isso, né? Eles só não criam outra igreja, eles viram uma fraternidade, uma ordem, né? E os franciscanos surgem nessa época aí de 1209. Mas vou voltar um pouco para trás, tá? Para a gente entender a separação entre a igreja do Oriente e do Ocidente, a gente tem que entender que você tem em Roma a sede dessa igreja do Ocidente, e você tem lá no Oriente, em Constantinopla, a sede da igreja, também sede da igreja, mas que está mais para o lado do Oriente, está na Turquia, Constantinopla. Então você tem, e muito distante uma da outra, e você tem uma espiritualidade distinta dessas duas igrejas. Ambas são cristãs, mas ambas vão tomando um caminho que é um pouco diferente uma da outra. Na Igreja do Oriente vai surgir o que a gente chama de ícones. Você já deve ter visto isso, são pinturas de Cristo e de santos, sempre com uma auréola bem dourada sobre a cabeça, bem dourada. Se você colocar lá no Google, dá um Google aí, coloca iconoclastas ou ícones ortodoxos, você vai ver essas imagens. Porque na tradição oriental, que depois da divisão se chama a Igreja Cristã Ortodoxa, porque eles falam que eles têm a ortodoxia, eles têm a doutrina certa, os ortodoxos, eles criam esses ícones, essas pinturas, e eles acham que isso não é um trabalho de um homem, pintado por um homem. Eles acham que isso aí é a manifestação de Deus na mão daquele artista, manifestando ali um ideal celestial. Essa imagem que eles têm pintada é como se fosse uma janela entre o mundo espiritual, né, celestial, e o mundo terreno. E que nos cultos de tradição ortodoxa oriental, durante o culto, esses seres celestiais que estão pintados vão se juntar à congregação em adoração a Deus, por isso que eles são uma janela. Então, daqui você já percebe que a tradição cristã do Oriente é muito mais mística do que a tradição cristã do Ocidente. A tradição cristã do Ocidente é a tradição cristã de Roma, latina, de Agostinho, de Tomás de Aquino, que bebem na fonte dos filósofos gregos. O uso da razão é uma coisa muito forte. Já na tradição que vai lá para o Oriente, da Turquia para o lado de lá, é uma tradição bem mais mística. O culto não é tão assim racional, né? Ele tem essa ideia que através daquele quadro, que para ele é uma janela, aquele ser espiritual que está refletido ali, ele vai passar por aquela janela. O nosso culto esse culto é muito mais místico, é bem diferente da nossa tradição. A ideia é de que o homem foi criado à imagem de Deus. Sim, essa é a ideia que nós temos também. E que esse homem carrega dentro dele o ícone de Deus. O ícone como sendo a imagem de Deus. Isso também está certo, né? Porque o ser humano foi criado à imagem de Deus. Na tradição ortodoxa oriental, o pecado feriu a imagem de Deus e Cristo veio restaurá-la.
Até aqui, com exceção da janela, da imagem e a janela, o homem foi criado à imagem de Deus, a gente carrega dentro de nós, a gente carrega a imagem de Deus dentro da gente, corrompida assim pelo pecado, mas a gente carrega. O pecado corrompeu a nossa natureza, feriu a imagem de Deus. Cristo veio para nos salvar e na tradição oriental, Cristo veio para restaurar isso. E aí tem um teólogo lá do Oriente, o Dionísio, no século VI, portanto de 500 a 600, ele vai defender que tem 3 estágios para esse cristão oriental, ocidental, né? Um estágio de purificação, um estágio de iluminação e um estágio de unificação, em que o homem vai se unir a Deus. É bem diferente da gente. O Máximo, que foi um teólogo lá de Constantinopla, também lá de 500 a 660, entre o século VI e o século VII, ele vai dizer que a encarnação de Cristo é o ápice da criação. Então é como se a criação começasse lá com haja luz e houve luz, e essa criação vai até que Cristo encarna. Quando Cristo nasce, ali é o ápice da criação de Deus. Deus cria o mundo como uma expressão de si mesmo, e agora Deus se une a esse mundo por meio do Logos, o Filho. O pecado impediu a unificação. O pecado atrapalhou que o homem se unisse a Deus. Por isso foi necessária a salvação. Por isso foi necessário Cristo, o Filho, o Logos, vir para isso. E agora a tarefa do homem é produzir uma harmonia entre essa realidade humana dele e a realidade divina. Para isso acontecer, o homem tem que se sujeitar voluntariamente à vontade de Deus. Só assim isso pode acontecer. A encarnação em Cristo, a encarnação de Cristo, ela dá uma energizada, ela dinamiza a criatura humana, nós, seres humanos, para atuarmos juntamente com Deus numa deificação cósmica. Aqui já é bem diferente para a gente. Ele vai chamar isso de teândrico, essa deificação cósmica. Teândrico de 2 palavras gregas, theos e andros. Na verdade é theos, né? É igual falar king em inglês. É o TH. Theos no grego é Deus, andros é homem. Então quando você fala teândrico, você está dizendo que Deus e homem estão juntos. E na tradição cristã ortodoxa, isso aí é uma deificação cósmica, quando o homem, andros, se une ao Theos, e esse mistério aí acontece. Então, a encarnação de Cristo trabalha na criatura humana para que essa criatura humana possa atuar juntamente com Deus nesse processo de harmonização entre o humano e o divino. Daqui a gente já percebe como é bem místico o negócio, é bem diferente da nossa coisa da razão, da salvação, da fé, de tudo bem organizadinho, né, sistematizado. A coisa é bem mais mística. E o que acontece é que, com o passar do tempo, e essas 2 tradições avançando, uma aqui em Roma ocidental e uma lá em Constantinopla oriental, acontece uma controvérsia entre essas 2 sedes mundiais, conhecida como a controvérsia iconoclasta. Os iconoclastas eram conhecidos como destruidores de ídolos. A igreja, olha que coisa maluca, né? A igreja do Ocidente, a romana, ela começa a sair como se fosse um exército, né? Invadindo igrejas cristãs e destruindo ídolos, quebrando esses ícones, essas imagens. Esses caras que iam quebrando eram os chamados iconoclastas.
E aí surge uma controvérsia entre a tradição oriental e a tradição oriental e a ocidental, conhecida na história como a controvérsia iconoclasta, porque as duas não concordavam, e a do Ocidente queria destruir essa tradição da iconoclastia, desses ídolos presentes no culto, que não eram vistos como ídolos, mas como a manifestação do divino, né? Na tradição bizantina, o que é a tradição bizantina, Jorge? Bizâncio era o nome da cidade que foi mudado para Constantinopla, porque o Constantino botou na cidade de Bizâncio o nome de Constantinopla, a polis do Constantino, né? Constantinopla. Mas o nome bizantino e Bizâncio estava lá, né? Arraigado. Então, quando a gente fala de tradição bizantina, a gente está falando de tradição oriental, a tradição que surge lá em Constantinopla. Essa tradição vai dizer que os ícones, os que são quadros, né, que são pinturas de Cristo e pinturas dos santos, que eles não são adorados, porque a latria, idolatria, a latria, a adoração é devida somente a Deus. Mas a prosquinesis, que é um termo grego, que significa veneração, é essa que eles fazem. Eles não estão adorando esses ícones. É uma veneração, é um respeito em alta estima. E no culto, na nossa reunião, isso aqui é a janela que nos une ao místico, ao espiritual. E essas pessoas estão adorando a Deus com a gente. Isso aqui é a janela. A terra se une ao céu através dessas janelas espirituais. Essa definição e essa ideia é cunhada por um cara chamado João, de Damasco. E ele defende o uso da matéria, dos quadros, dos ícones, para representar o ser divino. O que acontece é que, por causa disso aí, né, o Ocidente está brigando com o Oriente, e no fim o Ocidente é que acaba também se valendo disso para explicar, por exemplo, que os santos católicos é veneração e não é adoração. Essa definição de João de Damasco, ela serve até hoje, né? Você pode conversar com um católico um pouco mais fervoroso, que conheça mais a tradição católica, e você vai dizer que nos 10 mandamentos fala que não é para ter imagem, não sei o que, não sei o que lá. Ele vai dizer, mas nós não estamos adorando essas imagens aqui, é só veneração. Maria é só veneração. Então, eles têm essa explicação cunhada aqui. Cunhada, eu digo, é construída, né? Construída já desde essa época aqui, entre as duas tradições. E uma outra coisa que aconteceu também é que no concílio de Nicéia, tem uma frase assim, ó. A gente viu os concílios. Creio no Espírito Santo que procede do Pai e procede do Filho. Então, essa expressão que procede do Pai e do Filho, na verdade, ela foi colocada no credo no sínodo de 589 depois de Cristo, na Espanha, que é na Espanha, esse sínodo é latino, é das igrejas do Ocidente aqui. Eles acrescentam essa frase em azul aí, ó, e do Filho, filioque. Acho que é no latim isso aí, filioque. Por que que a igreja faz isso? Porque a igreja acredita que o Espírito Santo procede do Pai e também procede do Filho. E o texto bíblico dá esse entendimento. E a igreja ortodoxa, a tradição do Oriente, não fica sabendo desse acréscimo aí. Ela achava que o Espírito Santo procede do Pai só. O Filho procede do Pai e o Espírito procede do Pai também. Foi em 589 que fizeram isso, pegaram o credo de Nicéia, a resolução daquele concílio,
e enfiaram esse procede do filho também. Só que a tradição do Oriente só vai saber disso no século XIX. Nossa, 589, a gente está no século de 500, no século VI. No século VI. E só no século IX é que o Oriente fica sabendo. Não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha nada. Se você não escrevesse uma carta e um cara sentasse no jegue de uma mula e atravessasse o império para chegar lá em Constantinopla, a notícia não ia chegar nunca. E eu acho que isso aqui foi meio estopim, assim, meio a gota d'água, sabe? Já tinha a questão dos iconoclastas, de toda a confusão que isso aí produziu, de nego quebrando os ícones, e dessa tensão entre as duas tradições. E aí o que acontece é que lá no século IX, quando a Igreja do Oriente fica sabendo desse acréscimo do filioque ou edofilho, a Igreja do Oriente acusa a do Ocidente de ferir a ortodoxia. E a Igreja do Ocidente acusa a Igreja do Oriente de ferir a ortodoxia. O Papa fica bravo e o Papa manda um cardeal, Humberto, representante do Papa Leão IX, quer dizer, para ele ir até Constantinopla e colocar em cima do altar da igreja de Santa Sofia, que era a igreja sede do cristianismo lá em Constantinopla. Aliás, essa igreja de Santa Sofia foi tomada pelos muçulmanos e ela virou uma mesquita. Há poucos dias atrás eu estava lendo uma matéria de uma aproximação entre a igreja muçulmana e a igreja ortodoxa e a possibilidade dos muçulmanos permitirem que os ortodoxos voltassem a fazer algum tipo de reunião ali. Então, essa igreja dizem que é lindíssima, que é extraordinária. A igreja da Santa Sabedoria, Santa Sofia. Sofia é sabedoria em grego. Era a igreja principal lá em Constantinopla e hoje é uma mesquita muçulmana. O que acontece é que o cardeal sai com a carta, quando ele sai em viagem. Quando ele chega lá em viagem, o Papa já tinha morrido aqui, já era outro. Mas ainda, como não tinha o WhatsApp para avisar, e ele saiu no calor da briga, ele colocou lá em cima do altar da igreja a excomunhão do patriarca Miguel. Lá no Oriente, eles chamavam de patriarca. No Ocidente, eles chamavam de padre, de bispo, de papa. Então, se no Ocidente era o Papa Leão, no Oriente era o patriarca Miguel. Ambos eram a mesma autoridade religiosa, mas diante das diferentes tradições, lá chamavam patriarca. Até hoje, o líder da Igreja Ortodoxa é chamado de patriarca, E até hoje o líder da Igreja Católica Romana é chamado de Papa. E aí, o patriarca Miguel foi excomungado. E aí, pronto, 1054 depois de Cristo, acontece a ruptura entre a Igreja Romana. E aí você vai ter duas igrejas cristãs. A igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa Grega, que não é grega, né, o nome, mas é a Igreja Ortodoxa, esse é o nome dela, que é do Oriente, que tinha sua sede lá em Constantinopla. Essa igreja ortodoxa é a igreja que está na Rússia. Se você vê um católico russo, eles são ortodoxos, né? Na Grécia, em toda a região mais lá para o Oriente, a tradição é para o lado da igreja ortodoxa. E mais aqui para a gente é a tradição do Ocidente, da igreja católica romana. Mas é basicamente parar a apresentação. Basicamente isso que eu tinha para falar com vocês hoje, só para a gente entender, isso é só história, entender como é que
essas duas igrejas vão se distanciando e terminam por brigar e se dividir. Então, foi isso que aconteceu. Bem assim.